E aí, cara, eu queria falar um pouco de alguns canais aqui do YouTube que eu acompanhei durante muito tempo, mas que os caras simplesmente saíram da internet, velho, sem explicação, assim. Quer dizer, até deram uma explicação, mas assim, quem tem uma conexão, pô, quando tu cria uma conexão com um criador de conteúdo que, porra, passa uma informação legal, que tu se identifica, que aquele assunto te interessa, te faz bem, e de repente o cara sai assim, pô, é, gera quase como fosse um luto, velho. O nome do canal era Morel Felipe Wilcon. Esse cara, ele foi espírita durante 20 anos e em certo momento, depois de muito tempo, ele virou um dissidente do espiritismo. Ele saiu. E ele começou a criar. Ele tinha um canal que falava só sobre espiritismo, né? Mas aí ele. Quando ele saiu, quando ele se desligou, né, do espiritismo, ele criou um canal chamado Questionando o Espiritismo. Então ele começou a apontar os erros, as contradições que tinha na doutrina. Tanto na questão da própria dos livros, né, codificados, tinha muita contradição. Ele pegou contexto histórico e comparou com a obra de Allan Kardec no contexto lá da França do período. E ele percebeu o seguinte, cara, que muitas das ideias que estavam no Livro dos Espíritas e nas outras obras, elas eram reflexo de ideias que já permeavam o, o centro intelectual lá da França. Então, nada, ele não fez. Allan Kardec, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou informações ideias, na verdade, que já circulavam, que ele tinha acesso, fez alguma modificação ali, acrescentou ideias dele e criou a doutrina, certo? E, assim, Morel Felipe Wilcon, ele era um cara que ele desmembrou, pô, tudo isso aí. Ele foi quebrando cada argumento, cada ideia, né? E cara, ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, pô. A forma como ele se expressava, eu me identificava demais, pô. E no dia que ele parou com o canal, eu fiquei no abed, pô. Que era um cara que eu me espelhava, pô. Eu gostava das ideias. Acrescentou muita coisa pra mim, sabe? E hoje em dia ele sumiu. Acho que já faz uns 3 4 anos que eles. Acho que mais de 3 anos. Que ele não produz nada no YouTube. Parece que ele tem uma conta no Facebook, mas eu não sei se tem nada lá, se ele publica. Eu acredito que não. Mas tá aí um cara que faz falta, pô. Quem puder aí pesquisar. Sim, e ele criou o canal Questionando o Espiritismo, mas depois ele mudou para Questionando Crenças, porque depois que meio que esgotou o assunto espiritismo, ele começou a questionar tudo que fosse sistema de crenças, de religião, de filosofia, tudo que ele via que tinha erros, que tinha contradição, ele rebatia. E também o que ele fazia muito era pegar ideias do hermetismo e do ocultismo e apresentava lá nas ideias. Aí o canal ficava meio que, pra mim, era uma coisa completa, velho. Era um negócio completo. E era muito bom, pô.
E vez ou outra ele falava de assuntos populares, assim, que tava em alta. Dava a visão dele. E, porra, faz falta, irmão. Caralho. De vez em quando eu revisito lá o canal, vejo lá algumas coisas. E até hoje ficou aquela dúvida do porquê, né? Eu acredito que ele era um cara assim, que ele não queria ser guru nem mestre de ninguém. Ele só queria apresentar as ideias dele. Inclusive, tem um vídeo dele lá que ele fala que ele não. Existem algumas ideias que ele propagava lá que ele não acreditava, mas que ele apresentava para gerar a reflexão nas pessoas, entendeu? Então era uma coisa muito inteligente. Ele era do. Ele mora no Rio Grande do Sul, esse cara. E é um cara que faz falta. Então, canais que não existe mais. Tem esse. Tem um canal também que parou, chamado, na época era Vídeos Aleatórios do Coveiro. Tipo, era o coveiro que falava ali, mostrava o dia a dia, né, de exumações e tal, mas vez ou outra ele fazia reflexões sobre a morte, sabe? Então ele meio que pegou uma profissão que é marginalizada, né, que não é muito valorizada, pegou aquele trabalho, transformou em conteúdo para a internet. Muita gente se identificou, acompanhava. Eu acompanhava, eu gostava. E o cemitério que ele trabalhava tinha lá uma história interessante, né? Que passou 10 anos sem ninguém ser enterrado quando foi fundado. Inclusive, essa ideia aí foi para uma novela da Globo, que eu não vou esquecer, que eu não vou lembrar o nome. Virou até novela mesmo, o cemitério que o cara trabalhava. Diga aí. E é isso. Mas a gente não pode se apegar não, pô. Isso é até uma lição. A gente não pode se apegar, a gente tem que aproveitar aquilo ali, usufruir, absorver o máximo de coisas boas que vem. Questionar também, né? Não pode também sair engolindo tudo que os outros falam. Mas sem se apegar, porque a qualquer momento pode acabar. Então fica essa reflexão. O Buda, ele estava certo. O desapego é o melhor caminho. Mas é aquele desapego que você aproveita a situação, você usa, você, né, curte aquilo ali, absorve, mas sem ter o apego. No dia que acabar, acabou, irmão. Encerrou. Isso é muito bonito, né? E você fica mais em paz. Mas é isso aí. Eu gravei só para ter um conteúdo para progredir aqui nesse canal. E vamos vendo o que vai dar, né? Sem criar expectativa, né? É isso aí. Valeu e abraço aí.